Olá, amigos. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Na graça do nosso Deus, eu sou o pastor Edson Barros, da Igreja Missão Apostólica da Graça, situada na rua Sargento Boining, 45, Castelânia, Petrópolis, Rio de Janeiro. E hoje quero lhes trazer uma mensagem muito forte, muito especial, tá? Cujo tema é teocracia. Vamos saber o que é uma teocracia? Mas antes eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no meu canal do YouTube, clique no sininho 2 vezes, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe, peça aos seus amigos para se inscreverem e você que também, você que se inscrever aqui no meu canal, e que tenha também o seu canal, eu serei recíproco, tá bom? Estarei me inscrevendo também em seu canal, em o nome do Senhor Jesus. Bom, vamos então já dar início aqui sobre a mensagem, porque ela é muito longa e eu vou ter que resumir ao máximo aqui, né? Embora quem tenha interesse assiste geralmente toda a mensagem, quem não tem, né? Quem quiser aprender e ser abençoado, você vai assistir esta mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai abençoar a sua vida. Então, essa mensagem será apenas uma síntese da mensagem, porque senão eu teria que ter aqui pelo menos umas 2 horas, no mínimo, para complementar esta mensagem, né? Então, o que é uma teocracia? Antes eu quero deixar aqui Provérbios 29, 2, que diz assim: quando o perverso domina, perverso ou ímpio, ou bandido ou ladrão, quando ele domina o povo geme. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. Vocês estão entendendo a mensagem que está acontecendo em nosso Brasil? E também Salmos 33, 12 diz assim: bem-aventurada ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Memorize isto para que você seja abençoado, ok? Bom, vamos lá. Vamos então aqui a esta síntese desta... para quem não sabe, síntese é um resumo, tá? Teocracia. O que é uma teocracia? Teocracia é um sistema de governo onde o poder político é exercido por líderes religiosos ou baseado em dogmas divinos, unindo a autoridade espiritual e temporal. As leis de uma teocracia derivam de textos sagrados e o governo age em nome de uma divindade. Exemplos atuais incluem o Vaticano e o Irã. Então, teocracia é isso. Tem gente que diz assim: mas não se mistura política com religião. Perdoe-me, amigos, mas quem fala isso é o ignorante. Não no sentido pejorativo, é ignorante porque não sabe o que está falando, não sabe o que está comentando. Se você observar na palavra de Deus, tá? De Gênesis a Apocalipse, a teocracia sempre existiu e sempre há de existir, porque a teocracia é uma junção. Por exemplo, no Velho Testamento, lá no Decálogo, né? Aquilo que nós chamamos de Velho Testamento, os 10 mandamentos. Sempre houve lideranças escolhidas por Deus, mas quem Deus escolhia? Homens, tá? Profetas, primeiro profetas, depois juízes, depois reis, e daí por diante, né? Deus escolhia, separava, ungia, mas vale ressaltar que nem todos que Deus escolheu
especialmente para reis ou profetas, foram aprovados em decorrência dos erros de suas falhas, né? Então, a teocracia é isto, tá? É uma junção, tá, do poder político com o religioso. José foi governador do Egito, né? O maior governador, nunca se corrompeu, entendeu? Esses dias eu falando com alguém, mas não, porque todo político que entra lá se corrompe, todo mundo, todos são ladrões. Não, existem exceções. Especialmente no Brasil, tem muitas exceções. Tem muitos políticos aí que são, às vezes são cristãos verdadeiros, são honestos, infelizmente não podem fazer nada em decorrência daqueles que lá estão, que são bandidos, que são corruptos, né? E outros também se corrompem, se traem, entendeu? Como nós estamos vendo por aí. Mas isso não vem ao caso. Então eu quero falar da teocracia, citando aqui dois governos, porque existem várias formas de governos, né? Tem a monarquia, o parlamentarismo, tem a teocracia, né? Por exemplo, a Espanha é monarquia com parlamentarismo, entendeu? A Inglaterra também é parlamentarista, é monarquia. Quando a afinada rainha era viva, ela era pelo menos uma figurante ali, né? Mas os parlamentares é quem comandava. Após o falecimento dela, ela indo a óbito, naturalmente o príncipe Charles assumiu o poder, mas de forma parlamentarista, né? Ele não pode fazer o que ele quer. O parlamento quem decide, é claro, com a anuência dele, né? E a teocracia, né, que é um governo de Deus, juntamente com o homem, entendeu? Quando diz espiritual e temporal, espiritual da parte de Deus, temporal é o ser humano, né? Mas nós temos aqui dois governos que eu não vou falar muito sobre determinados assuntos, né? Mas eu quero falar de dois governos teocráticos, entendeu? Que um deles, ou melhor dizendo, os dois, são terríveis, entendeu? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Irã, ou iranismo, né? Entendeu? A religião oficial do Irã é o islamismo xiita, com cerca de 90 a 95% da população seguindo essa vertente. O país funciona como uma república teocrática, onde as leis islâmicas são estritamente aplicadas. A Constituição reconhece minorias religiosas e cristãos, judeus e zoroastristas, mas o sunismo é a principal minoria muçulmana, que vai de 5 a 10%. Então, vamos continuar aqui sobre o Islã. Religião predominante é Islã sunita. A religião oficial do Islã é a religião do artigo 2º da Constituição local, né? A influência social. A religião desempenha um papel fundamental na vida cotidiana, social e política do país. Entenderam? Embora o Egito antigo tinha sido famoso por sua religião politeísta, né? Essas tradições desapareceram, sendo um país hoje um importante centro islâmico. Pequenas comunidades de cristãos
coptas mantêm tradições cristãs antigas no país. Mas continuando, por exemplo, Israel. Antes de falar do islamismo, que é o islamismo, e qual o grau de periculosidade, né? Vamos falar um pouquinho aqui do judaísmo. Qual é a religião de Israel? Israel não possui uma religião oficial única, mas é definido como um Estado judeu e democrático. O judaísmo é uma religião predominante praticada por cerca de 73,5 a 82,7 da população, influenciando o calendário, feriados e leis civis. O país também abriga significativas minorias muçulmanas, aproximadamente 18%, cristãs e druzas, garantindo a liberdade religiosa. Isso é em Israel. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, tá? Mas eu quero falar agora sobre o islamismo. O islamismo, meus amigos, é um perigo. É a maior minoria religiosa composta principalmente por árabes israelenses, né? Tem também o cristianismo, que é minoria, árabes, cristãs, entre outras, e os drusos, comunidade etno-religiosa distinta. Então vejam bem, o judaísmo, é um judaísmo eclético. Eles acreditam em Deus, entendeu? E também eles dão liberdade, né, para as demais religiões. Já o islamismo, não. Vamos lá? Vamos aqui agora. Que eu já fiz a mensagem, escrevi aqui. Eu tinha até gravado já, mas deu 40 minutos, achei muito longo. Então vou resumir aqui e vou falar só o que é mais relevante, né? Entendeu? Sobre o islamismo. Vamos lá. Por exemplo, para eu entrar dentro do contexto do islamismo, eu quero falar sobre duas Bíblias. Tá? A Bíblia de Israel e a Bíblia do Irã. A Bíblia de Israel é o Tanakh, que é Bíblia hebraica, composto pela Torá. Você ouvir falar Torá, assim como nós temos a nossa Bíblia Sagrada, eles têm a Torá. Tá bom? Torá, ou como também Nevim e Ketuvim. Agora vamos falar da Bíblia do islamismo. O Irã, historicamente, a Pérsia, a antiga Pérsia, aparece centenas de vezes no Antigo Testamento, como em Esther e Isaías, como aliado com o rei Ciro, o Grande, descrito como ungido de Deus. O Irã atual é majoritariamente islâmico, né? E sabe qual é a Bíblia deles, do islamismo? Eles usam o Alcorão. Se você pesquisar a respeito do Alcorão, você verá, ou se vocês pesquisarem, vocês verão, melhor dizendo, o que é o Alcorão. O Alcorão é a Bíblia que norteia o islamismo. Você já parou para pensar o que sempre aconteceu e o que sempre está acontecendo no Irã? Inclusive, o governo norte-americano, Donald Trump, está lá tentando, já deu ultimato lá e ele quer destruir o Irã. Por quê? Meus amigos, esta Bíblia, por exemplo, eu como cristão, se eu quiser pregar lá no Irã, eu não posso, eu vou morrer.
ou crucificado, ou torturado, ou decapitado, ou cerrado ao meio, porque eles não aceitam. Eles não aceitam abrirmos uma igreja evangélica lá. E aqui no Brasil, como é um país laico, né? Inclusive esse atual bandido que está na presidência aí, no governo dele passado, ele deu, em Brasília, doou um terreno e não sei quantos milhões para construírem uma mesquita aqui em Brasília, onde existe. Mas qual o perigo? Por que estou falando isso? Porque o Alcorão, ele ensina o extremismo. Além do extremismo, o terrorismo. O que é extremismo? É o excesso. Né? E o que é o terrorismo? É aquilo que eles fizeram indo lá em Israel, salvo engano, não sei se foi em Jerusalém ou Tel Aviv, matando mais de 1.000 pessoas, né? Homens, mulheres, crianças, entendeu? E levando cativo, prisioneiros, para o seu país. Isso é terrorismo. Terrorismo, por exemplo, eu sou um terrorista islâmico. O Ayatollah, que é o líder religioso, né? Assim como a Bíblia chamava reis, profetas, e nós aqui somos chamados de pastores, então lá no Irã são os ayatollahs, que são líderes políticos e religiosos. Por isso se diz teocracia. Theos quer dizer Deus, cracia Cracia, até me esqueci o nome, deixa eu olhar aqui. Já vou dar a resposta para vocês agora. Cracia significa poder ou governo. Theos é Deus. Cracia, poder, né, ou governo. Então, o governo do islamismo é esse. É a teocracia dele, até uma teocracia diabólica, diferente da teocracia divina, como Deus fazia no passado. Ok? Então, por que estou falando sobre isso? Vamos supor, eu sou um que pertenço ao islamismo. E, de repente, um dos ayatollahs, ou líder religioso, determina que eu me encha de explosivo e vou lá em Israel, ou aqui no Brasil, ou em qualquer país do mundo, onde não se concorde com eles, eles acham que quem não concorda com o Alcorão tem que morrer, é inimigo. Eu me encho de explosivo, vou lá, me explodo, morro, mas levo centenas ou dezenas ou até milhares de pessoas juntamente comigo. Isso é o islamismo, determinado dentro do Alcorão. E outra coisa, o Alcorão também é tão diabólico, amigos. O Alcorão ensina que se um deles, digamos, eu me suicidei, eu me matei, mas levei dezenas ou centenas ou milhares comigo, pseudos inimigos. Lá no céu, eu vou ter sete mulheres ou moças virgens lá no céu, só para mim. Oh, que maravilha, né? Uma já é difícil, que dirá 7. Então essa é a ideologia, é o norteio do Alcorão, amigos. A Torá é a Bíblia dos judeus, né? Que é baseado no Decálogo, entendeu? Os 10 mandamentos. Enfim, o Velho Testamento em si. Eu não sei se estão os 39 livros, como a nossa Bíblia, mas eles
é baseado no Decálogo, né? Chamado Velho Testamento. É a Torá, que é a Bíblia dos judeus. Já dos islamitas, né, lá no Irã, é esse tal de Alcorão, que ensina a matar, roubar, destruir seus supostos inimigos. Olha que coisa terrível. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Essa teocracia, essa pseudo-teocracia deles não tem nada a ver com a teocracia de Deus. A teocracia de Deus é diferente. Deus determina o homem obedece a Deus. E quando o homem desobedece, Deus o reprova e o tira, como Deus fez no passado, com profetas, juízes, depois os reis, né? Foi desaprovado, então Deus tirava do contexto ou do cenário. Só que lá não, o Alcorão, o Islã, às vezes matam 10, se levantam 20 e atolaçam. Então, olha o perigo aí. E eles estão aqui no Brasil, hein? Entendeu? Vocês estão me entendendo? Agora, vamos lá. Nós cristãos somos monoteístas. Mono quer dizer um. Segundo, então somos monoteístas. O que é monoteísmo? Monoteísmo é a doutrina religiosa que defende a existência de um único Deus, criador de todas as coisas. Diferencia-se do politeísmo, que são vários deuses, e foca na adoração a uma única divindade onipotente. Exemplos incluem cristianismo, islamismo, judaísmo e outras coisas, tá? Mas nós que somos cristãos, né, a palavra monoteísmo, a origem deriva-se do grego, que é monos, que significa único, e theos, que é Deus, único Deus. O Brasil, embora seja um país laico, que não tem a sua religião como lá no islamismo, como em Israel, embora lá também seja uma democracia, né? Eles permitem outras religiões, mas no Brasil é uma verdadeira balbúrdia. Sabe por que o nosso país está nessa desgraça, nessa ignomínia, nesse cataclismo de corrupção, de bandidos, de traficantes, narcotraficantes? Eu não tenho medo de falar, temos um bandido corrupto, comprovadamente, o qual foi condenado até a última instância, que foi descondenado. Os esquerdopatas aí dizem que ele foi absolvido em tudo. Isso é mentira. Ele não foi absolvido, ele foi descondenado. A manobra do STF. Através da manobra do STF. E depois, o TSE, governado lá, dirigido pelo Xandão, vocês sabem de quem estou falando, que é pior do que o ladrão de 9 dedos, né? Tirou a elegibilidade de quem? De Bolsonaro, e o condenou sem provas, ilegalmente, inconstitucionalmente, né? O prendeu, aliás, quando ele iniciou, já estava decretada a prisão dele, entendeu? Por quê? Porque ele mexeu com o sistema, ele foi lá na raiz da corrupção, está sendo comprovado aí, que ele não deve nada, é inocente, mas está preso, e o que deveria estar preso está na presidência, por isso que nosso Brasil está essa desgraça, esta maldição, entendeu? Então, nós que somos cristãos evangélicos, tem muitos cristãos que são cristãos, acreditam em Cristo,
pseudos cristãos, mas são politeístas, porque acreditam em vários deuses. É Maria, é João, é Pedro, é Tomé, é não sei quem, e o raio que o parta, e tem tanta coisa. Nada contra os amigos católicos, espíritas, nada contra vocês, sensitivos, sensitivas. Eu estou mostrando a verdade da palavra. A palavra de Deus determina que nós devemos ser monoteístas, acreditarmos em um único Deus, porque Deus é só um. Deus se escreve não no plural, mas no singular e com D maiúsculo, porque é o único Deus. Embora exista a Santíssima Trindade, o Trino Deus, que é Deus em seu estado composto, que esses três são um na unidade, embora três pessoas distintas na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ambos são apenas um em unidade. É chamado, nós podemos chamar de Deus no plural em seu estado composto. Porém, é o único Deus verdadeiro que nós cristãos evangélicos acreditamos, que a Bíblia mesmo determina. Lá no capítulo 20 de Êxodo, Deus condena o politeísmo, ele fala contra a idolatria. Também lá nos Salmos 119, salvo engano, fala sobre os deuses, politeísmo, que Deus proíbe. Tá? Não podemos adorar outro Deus senão o nosso Deus verdadeiro, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Brasil está essa balbúrdia toda, essa desgraça, porque tem milhares de deuses aí de todo tipo, entendeu? Tudo tem Deus até que a gente nem imagina. Por isso, o Brasil está com essa maldição. O versículo principal que menciona o único Deus verdadeiro é João 17,3, que diz assim, onde Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, presta atenção, que te conheçam, vírgula, a ti só, vírgula, por único Deus verdadeiro, vírgula, e a Jesus Cristo, vírgula, a quem enviaste. Então temos que conhecermos o único Deus verdadeiro, que é Deus, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, lá diz que Jesus é Deus, Deus verdadeiro. Então, Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós cristãos somos, não podemos ser politeístas. Temos que ser monoteístas. Acreditarmos em um único Deus. Cuidado com a religião. A religião pode levar você para o inferno, pode condenar você, separar você de Deus. E também, isso é muito relativo, tem muitas igrejas evangélicas aí que já se perderam, apostataram-se da fé, existem muitos picaretas da fé. Eu mesmo trabalhei numa denominação em que eu fui proibido pela justiça, uma ação judicial a gente tem que cumprir, não pode desobedecer. Eles me proibiram falar o nome, citar o nome deles da denominação. Como se diz, eu posso falar o milagre, mas não vou falar o nome do santo. Eu trabalhei em uma denominação há mais de 20 anos. Dei o meu sangue, lutei, inclusive aqui em Petrópolis, fiz uma grande obra para Deus aqui, maravilhosa, para a glória de Deus, para me vangloriar. E quando eu fiquei doente, o que eles fizeram? Desculpa a expressão, meteram o pé no meu bumbum e me mandaram embora na maior covardia. No momento em que mais precisei. Então isso para mim é picaretagem. Isso para mim, respeitando a unção que há nesse homem aí, ele para mim, vocês sabem de quem estou falando, não posso citar o nome, tá? Ele para mim é um picareta da fé hoje, só pensa em dinheiro e política e já está visitando as igrejas aí para tentar eleger os filhos dele.
Esse é o maior problema. Então tomem cuidado. Tem muitas denominações aí que eles vivem se locupletando da fé, do dinheiro, arrancando dinheiro do povo, porque perderam o norteio do Espírito Santo. Apostataram-se da fé, hoje só pensam em dinheiro e política. Então, amigos, guardem esta palavra em vossos corações. A teocracia. Você que diz que não, eu não voto por causa disso, por causa daquilo, porque está de política, é ladrão. Não. Tira isso, essa ideologia que não tem nada a ver. Tira isso da sua cabeça. Tem muita gente boa lá que é de Deus. Tem os traíras e vagabundos, mas tem muita gente de Deus. Entendeu? Porque não se mistura política com religião. Mistura sim. A Bíblia diz que nós somos eleitos lá no céu, antes da fundação. Até da criação do universo, da fundação do céu e da terra. Fomos eleitos, houve uma eleição no céu. Os anjos nos elegeram para sermos salvos. A primeira eleição foi lá. Aqui, eu sou pastor. Mas antes de ser pastor, eu sou um ser humano e sou também um cidadão. Sou cidadão do céu e cidadão da terra. Eu não pago impostos. Eu não sou obrigado a obedecer às leis. Desculpa a expressão, encher a bunda desses bandidos aí de dinheiro. Eu, vocês, nós. Então, somos cidadãos. E temos que exercer nossa cidadania. Votarmos naquilo que é certo, não na esquerda, que é do diabo, mas na direita, que cristão, verdadeiro cristão, não é da esquerda, não vota em esquerda e nem apoia, nem se coaduna. Temos que exercer a nossa cidadania, pagando os impostos, votando, fazendo aquilo que é certo e também reivindicarmos aquilo que nos é de direito, constitucionalmente falando. Como cidadão do céu, eu reivindico na palavra aquilo que me é de direito. Como cidadão aqui na terra, porque não estou no céu ainda, eu tenho que exercer e também exigir os meus direitos aqui, na terra, como cidadão. Guarde essa palavra em seu coração. Para encerrar, quando o ímpio, o perverso, o bandido, o ladrão domina, o povo geme, mas quando o justo governa, o povo se alegra. É a teocracia, quando Deus coloca alguém que é de Deus, que é dele, e que ele governe sob a liderança de Deus, do Espírito Santo, o povo se alegra. Isso é Provérbios 29, 2. Já no Salmos 33, 12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Guarde essa palavra em seu coração, que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. E deixe-me deixar aqui o meu WhatsApp, número, 21 969 22 11 07, ok? E também é o número do Pix, você que deseja ajudar a nossa igreja, que é uma igreja nova, está precisando de quase tudo, tem pouco dinheiro, abrir pela fé sem dinheiro. Então você que sentir no coração de enviar uma oferta ou dízimo, é o mesmo número, 21 969 22 11 07. Tá bom? Deus abençoe vocês. Igreja Missão Apostólica da Graça, Rua Sargento Boiningue, 45, Castelânia. Reuniões quartas, sextas e domingos, por enquanto, 9 horas da manhã. Um abraço a todos. Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo. E viva Cristo para sempre. Nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no coração de todos vocês, do seu amigo, Pastor Edson Barros. Até lá. Até a próxima, né?